Meu computador acabou de cair. Vou ter que retomar. Tentar retomar de onde eu parei. Então, como é que a gente ia fazer para a gente conseguir fazer a nossa eliminação, descrever a nossa eliminação, né? Primeira coisa é que a matriz de identidade ela tem uns na diagonal e fora dela ela tem zeros, né? Portanto, a identidade vezes um vetor B é o próprio vetor B, para qualquer que seja esse vetor B. Uma matriz elementar ou uma matriz de eliminação, vai ser chamada de EIJ, ela vai ter uma única entrada extra não zero, tá? Diferente de zero, que vai ser uma entrada menos L na posição I e J, tá? Então, E e J, ela subtrai um múltiplo L de uma linha J para uma linha I, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar alguns exemplos, tá? Eu vou fazer uma matriz E31, que tem L igual a menos L na posição 3, 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Quem que é a matriz identidade? Identidade. Vou fazer só I, tá? Identidade. A matriz de identidade vai ser a matriz 100, 010, 001. Okay? Aqui vai ser a nossa matriz de eliminação, E31, vai ser. Perceba aqui, ó. 00. Ó. Primeiro, linha 3, coluna 1. Então, aqui, linha 0, tem nada. Linha 2, não tem nada. Linha 3 tem. Coluna 2 não tem nada, não tem alteração. Coluna 1 tem. Então, eu vou colocar um multiplicador. Isso aqui é uma E3, tá? Quando a gente multiplica I vezes B, a gente consegue B. Mais E32, 31 subtrai L vezes a primeira componente da terceira componente. Enquanto quando L é igual a 4, por exemplo, esse exemplo vai dar para um vetor 139, né? 9 menos 4 igual a 5, né? Então vamos fazer o teste. I vezes um vetor B. Então, vou pegar aqui. Vou pegar a identidade. 000100001 vezes um vetor B 139. Esse vetor vai ter que ser 139, porque é a identidade. Okay? E vezes B. Um 0 menos 4. 0, 0, 0, 0. O que isso aqui vai fazer aplicado no vetor B? Vai pegar a linha 3. Ele é um 3. Vai pegar a linha 3 e vai retirar 4 vezes o elemento 1 da linha 3. Então, 1, 3, 5. É isso que ele vai fazer. Certo? Então, então, aqui, se a gente for conferir, vai ter que precisa dar para fazer em L, tá? Então, o lado esquerdo de AX igual a B? Ambos os lados eles vão ser multiplicados por esse 3, 2, 1. Oh, desculpa, aí 3, 1. O propósito do E31 vai ser produzir um zero na posição 3, 1 da matriz, tá? De ambas as matrizes. Tá? A anotação, ela tem um propósito, tá? Essa anotação é importante para a gente poder saber exatamente qual é a matriz de eliminação que a gente está tratando. Então, a gente vai começar com A, aplicar as matrizes Z, para a gente produzir zeros abaixo dos pivôs. Os primeiros EI
EIs, né? EIs, os primeiros E's vão ser. O primeiro ex. Desculpa. O primeiro E da eliminação gaussiana vai ser o E21, né? Vai ser o primeiro pivô que a gente vai querer tirar lá. E quando. E a gente vai terminar quando a gente conseguir o triangular. Agora a gente vai ver um exemplo dessas etapas, tá? A gente vai fazer um exemplo desse tipo de multiplicação usando as matrizes Z, tá? É aquilo que eu falei aqui, ok, é exaustivo, é cansativo, mas vai ser só uma vez, tá? Só para a gente saber como é que faz. Depois a gente vai fazer de outro jeito, ou já fazer com aí pronto. Então, primeiro pequeno ponto que a gente vai fazer, tá? O vetor x ele vai permanecer o mesmo. A solução x ela não pode ser alterada por eliminação, tá? Isso pode ser mais do que um pequeno ponto. E ela, ou ele pode não existir, ou ela pode ser infinitos pontos, tá? E a matriz do coeficiente que é alterada, né? Vai ser a matriz do coeficiente que vai ser alterada. E quando a gente começar com a x igual a b e multiplicar por e, os resultados vai ser e vezes a x igual a e vezes b. Então a nova matriz EA é o resultado da multiplicação de E vezes A, ok? Beleza? Nada nada novo. Então a matriz de solução, a solução não pode mudar, beleza? As matrizes de eliminação E e J vão ser ótimos exemplos para a gente não, mas a gente não vai ver, né, eles mais tarde. Elas vão mostrar como uma matriz age em linhas. Então a gente vai fazer vários passos de eliminação. A gente vai ver como multiplicar matrizes e as ordens dos Z's, que vai ser importante. Os produtos inversos vão ser especialmente claros para os Z's. E são essas duas ideias que a gente vai usar aqui. Okay? Então a primeira grande questão é como que a gente vai multiplicar duas matrizes. Quando a primeira matriz é E, a gente sabe que a gente precisa de E vezes A. Em particular, E subtrai duas vezes a linha 1 da linha 2. Né? E se o multiplicador for L igual a 2, a gente vai ter E vezes A vai ser. Temos uma E. O multiplicador L igual a 2. Aqui vezes um A. A gente já tratou esse A, tá? Menos 3, menos 2, menos 3, 7. Então o que isso vai dar? 2, 4. A primeira linha continua igual. A segunda coluna vai mudar, né? Então, 0, 1, menos 2, menos 3 e 7. Ok? Isso aqui. Então, essa etapa, ela não muda as linhas 1 e 3 da matriz A. Essas linhas elas vão permanecer inalteradas nessa equação EA. Apenas a linha 2 vai mudar. Duas vezes a primeira linha vai ser subtraída da segunda coluna. Então, a multiplicação de matriz aqui, ela é permitida com a eliminação. E o novo sistema de equação é EAX é igual a EB. Tá? EAX é simples, mas ele vai envolver uma ideia sutil. Tá? A gente vai começar com AX igual a B. A gente vai multiplicar ambos os lados por E, dando E vezes AX, que vai dar E vezes B. Com a multiplicação de matrizes, isso é o mesmo que E vezes A primeiro, depois multiplicar por X, que é EB. Então, o primeiro foi E vezes AX. No segundo, a gente vai pegar EA vezes X. Tá? E essas duas coisas vão ser a mesma coisa. Tá? Isso seria dizer com parênteses. Tá? Então, a gente vai ter I por
portanto, que E x é igual a EA x igual a EB. Ok? Ok? Então, os parênteses aqui eles não são necessários. A gente vai só escrever x. Tá? Então, a regra é estendida para uma matriz C com muitas colunas, com muitos vetores colunas. Quando a gente multiplica E a C, a gente pode, então, fazer EC primeiro ou EA primeiro. Tá? Esse é o ponto da lei associativa. Por exemplo, 3 vezes 4 vezes 5 é igual a 3 vezes 4, isso vezes 5. Tá? Então, multiplicar 3 por 20 ou multiplicar 12 por 5 é a mesma coisa. Ambas as respostas é 60. Essa lei, ela parece ser clara, só que a gente está tratando de matrizes, né? As coisas não são tão intuitivas, né? Ela vai parecer tão clara que é difícil da gente imaginar que ela pode ser falsa em alguns momentos, né? A lei comutativa, 3x, desculpa, uma lei comutativa que diz que, por exemplo, 3,4 é igual a 4,3, ela parece ainda mais óbvio, mas EA é geralmente diferente de AE, tá? Por isso que as leis não são muito óbvias para matrizes, tá? Quando o E multiplica na direita, ele age como ele age nas colunas de A, tá? Então, aqui, se a gente multiplica pela esquerda, ele vai agir nas linhas, tá? Então, a E, geralmente, ele vai subtrair 2 vezes a coluna 2 da coluna 1. Então, é importante que a gente saiba que, como a gente está trabalhando com matrizes, EA é diferente de AE, ok? Então, a lei associativa vale, tá? Isso aqui tá errado, mas a lei associativa vale, tá? Ok? Então, existem outros requisitos, né, na multiplicação de matrizes. Então, se a gente supor que apenas uma coluna, ou seja, essa coluna é B, né? Se a gente vai supor um B que tem só uma coluna. É, uma, uma lei de matrizes para EB, ela deveria concordar com uma lei de matriz vezes vetor, né? Para E vezes Bzinho. Então, uma vez mais, a gente deveria conseguir multiplicar matrizes EB com uma coluna ao mesmo tempo, né? Então, se B ele vai ter muitas colunas, B1, B2, B3, então as colunas de EB vão ser. Eu acho que é melhor eu falar, fica difícil de dizer o que eu estou falando. Então, vamos supor que a gente tem uma B, e esse B vai ter composto uma coluna B1, tá? Aqui ele vai ter uma B1, aqui ele vai ter uma B2, aqui ele vai ter uma B3, ok? São cada coluna da B, tá? Ok? Então, se eu pego E vezes B, cada coluna que eu estou fazendo é EB1, EB2, EB3, ok? Ok? Então, na multiplicação de matrizes, a gente tem que AB é igual a A vezes B1, 3. E isso é igual a B1. Mas aqui são vetores, né? Vetor.
2. Ok? Isso parece verdade, né? Mostra verdade para multiplicação de matrizes, tá? Na nossa a multiplicação da coluna 3 por na coluna 3 de A, quer dizer, pelo E, a gente corretamente consegue a coluna 3 de EA. Então, a gente pega Z, multiplica ela por. Não, 2 menos 3, 7. Ok? E aqui E, coluna J de A, igual a coluna J de EA. Tá? Então, essa propriedade que a gente vai falando, esse requisito ele vai tratar de colunas enquanto a eliminação é aplicada a linhas, né? Mais para frente a gente vai agora descrever cada entrada de cada produto, a B, tomando A, tomando cada entrada, né? Então aqui a beleza da multiplicação das matrizes vai ser que todas as três abordagens, tanto linha quanto coluna como matrizes, elas vão dar certo. Okay? Então a gente usa a mais conveniente. Tá bom? Então, para a gente subtrair uma linha J de uma coluna, de uma linha I, tá? E e J. Se a gente mudar, né, ou permutar essas duas linhas, a gente vai usar outra matriz, uma P e J, que vai ser uma matriz de permutação. Uma linha, ela muda em, quando a gente precisar, quer dizer, quando que a gente vai precisar mudar a posição de uma linha, né? Quando a gente tiver um zero, onde não deveria ter, né? Vai ter, a gente vai ter, o zero está na posição pivô. Então aqui a gente vai ter uma coluna pivô, ele pode conter um diferente, embaixo dessa coluna, a coluna pivô pode conter um número infinito, um número que uma, uma, um elemento que não é zero, tá? Então, se eu tenho zero na posição pivô e em algum lugar embaixo eu tenho algum valor que não é zero, ao trocar as duas linhas, a gente vai ter um pivô e a eliminação a gente vai conseguir seguir adiante. Então, qual matriz P23 e ela vai mudar a linha 2 com a linha 1? A gente pode encontrar ela mudando as linhas da matriz identidade. Então, a matriz permutação que troca a posição da 2 e 3 vai ser a matriz identidade 1, 0, trocada. Ok? Então, essa linha, ela troca. Essa matriz, ela troca as linhas, tá? Se a gente multiplicar P2, 3, ela vai trocar o componente 2 e 3 de todos os dos vetores colunas, tá? Então, ele vai também trocar as linhas 2 e 3, no fim das contas, de qualquer matriz. Então, vamos fazer 0, 0, 1, 0, 1, ok? E aí a gente pega e multiplica por 1, 3, 5. O que isso vai fazer? Vai trocar o 3 e 5 de posição. Se eu faço essa mesma coisa com Isis, 0, 3, eu vou ter exatamente a mesma coisa. 2, 4, 1, 0,
4, 0, 1, 5. Exatamente a mesma coisa. Tá? Então, na direita, o P23 ela tá fazendo com que a gente. Que ele foi criado para fazer, né? Com o zero, né? A gente vai ter. Tá tendo esse zero aqui. Zero aqui. E na posição do pivô. E aqui a gente tem um número que não é pivô. Quer dizer, que é pivô para essa posição, mas não tá nessa posição. Então a gente vai trocar os dois de lugar e a gente vai ter um pivô nessa posição como a gente deveria ter, tá? Então a matriz ela age, tá? As matrizes elas agem, elas não apenas estão lá à toa. As matrizes elas vão servir para transformar a nossa estrutura das nossas funções, tá? Então, em breve a gente vai conhecer outras matrizes de permutação que podem alterar a ordem de várias linhas. Aqui as linhas 1, 2 e 3 elas podem ser movidas para 3, 1 e 2. E a nossa P23 é uma matriz de permutação específica. E ela vai trocar só as linhas 2 com as linhas 3. Então, se a gente fazer uma mudança de linhas e matrizes, a gente vai ter uma P e J, que vai ser a matriz de identidade, com as linhas I e J trocadas. Quando é feito isso, a gente vai ter uma matriz de permutação e ela vai multiplicar uma matriz e vai mudar as linhas I com as linhas J. Tá? Então, para a gente mudar a equação 1 e a equação 3, a gente vai multiplicar a nossa expressão por uma P13. P13 é a matriz de identidade com as posições das linhas 1 e 3 trocadas. P13 vai ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Okay? Então, geralmente, as matrizes, as linhas, mudanças de linhas, elas não são necessárias, tá? De forma geral. Então, essas matrizes são geralmente importantes, tá? Apesar de que, eventualmente, a gente vai precisar delas. As chances são boas, né? De que a eliminação use apenas as matrizes Z, mas as P e J elas estão prontas aqui, se necessário, para mover um pivô até a diagonal. Okay? Então, eventualmente, a gente vai acabar mais adiante da eliminação. A eliminação não vai ser o final. As matrizes têm todos os pivôs, todos os tipos de aplicações, todos os tipos de aplicações práticas, nas quais elas são multiplicadas. O nosso melhor ponto de partida era um quadrado. Quadrado E vezes um quadrado A. Porque a gente vai encontrar isso na eliminação. E a gente sabe qual a resposta esperar para E vezes A. O próximo passo agora é permitir uma matriz retangular. Ainda vem das nossas equações originais, mas agora a gente vai incluir o lado direito. O lado direito, o B. Tá? Então, qual que é a ideia-chave aqui? A ideia-chave é a eliminação, ela faz as mesmas eliminações, as mesmas operações na linhas em A e em B. A gente pode incluir o B com uma coluna extra e seguir toda a eliminação como a gente esperava. Então, a matriz A ela vai ser aumentada, tá? Por uma coluna extra B. Então, se a gente tiver a nossa matriz aumentada, a gente vai expressar ela assim. Então, para o nosso exemplo, 2, 4, 2, 4, 9, 3, menos 2, menos 3, 7. Aqui é a A, adicionamos a B. 2, 8. Ok? Então, a eliminação age em todas as colunas dessas matrizes. Então, o lado esquerdo e o lado direito, eles precisam ser iguais, ambos multiplicados por E.
Se a gente substituir duas vezes a equação 1 na equação 2. Com essa expressão aumentada, esses dois passos vão ser feitos ao mesmo tempo. Então, a gente tem a matriz de eliminação aqui, vezes a aumentada. De uma vez, resolvemos o problema. Aqui fica 4. 2. Então, a nossa nova segunda linha ela vai conter 0, 1, 1 e 4, né? A nova segunda equação vai ser x2 mais x3 é igual a 4. Essa vai ser a interpretação. E a multiplicação de matrizes vai trabalhar com as linhas e da mesma forma, ao mesmo tempo com as colunas. Então, as linhas, cada linha de E age a B, para a gente conseguir uma linha nova de EA e B. Tá? Então, a gente operar em linha, E, se E vai agir em AB, vai ter tá? As colunas, E ele vai agir em cada coluna de AB para conseguir uma coluna também de A e B. Tá? Então note novamente que a palavra age, tá? A gente está usando a palavra age. Isso é essencial. Então matrizes fazem alguma coisa. A matriz A age em B para produzir em X para produzir B. A matriz Z opera em A para conseguir A. Esse processo inteiro de eliminação é uma sequência de operações em linhas, aliado a multiplicações de matriz. O A ele vai para E21 vezes A, enquanto e vai acabar e depois para E31 vezes E21 vezes A, e finalmente para E32 vezes E31 vezes E21 vezes A, e aí a gente vai ter uma matriz triangular. O lado direito é incluído na matriz aumentada. O final ele vai resultar em um sistema triangular de equações. A gente vai parar o exercício de multiplicação, os exercícios multiplicando por E. Antes, a gente vai escrever as regras para todas as multiplicações de matrizes, incluindo multiplicações em bloco. Okay? Mas, dado o tamanho do vídeo, mais à frente a gente vai tratar as regras para multiplicação de matrizes. Então, por hoje é isso. A gente finaliza aqui. Próximo vídeo, a gente trata as multiplicações, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.